os elementos da salvação, né? Na teologia isso é chamado de Ordo Salutis, ou ordem da salvação. É como os elementos, que é um conjunto de elementos, na realidade a salvação é uma coisa só, é a salvação, é uma obra única de Deus, mas existem elementos, né? Vários elementos que estão relacionados à nossa salvação. Então, quando nós somos alcançados pelo Evangelho, boa parte desses elementos já são dados a nós, que é o que nós vamos ver a partir de hoje. Que elementos são estes? A regeneração, a justificação, a adoção, né? A deflagração da santificação. Apesar da santificação ter dois aspectos, né? Nós já sermos em um aspecto santos e em outro estamos sendo santificados. E o único elemento da nossa salvação que não é dado a nós enquanto vivos é a glorificação, né? Até porque também não faz sentido, se é a conclusão da obra, a gente tem que esperar o dia final dessa conclusão. Mas nós também entendemos que a glorificação, esse elemento é nos dado em dois momentos. O primeiro momento é quando a gente morre. Quando o cristão morre, então a sua alma é glorificada, é aperfeiçoada, porque ele não pode chegar ao céu imperfeito, ele não pode chegar diante de Deus sem a perfeição necessária, sem a justiça e a retidão de Cristo o revestindo. Então a alma do crente é aperfeiçoada e glorificada na morte. O catecismo até fala sobre isso, a confissão vai falar sobre isso também. E aí então ele se encontra com o Senhor. Porém seu corpo experimenta a corrupção da decomposição. Então o corpo vai se decompor, vai ver corrupção, vai ver a destruição, vai sofrer o dano do pecado, da maldição de destruição, o que Cristo não experimentou, né? Cristo não passou por esta corrupção, por esta decomposição do corpo. Ressuscitou 3 dias após sua morte. Então, no dia da ressurreição final, quando Cristo voltar e então ressuscitará todos os mortos, o crente então virá com a sua alma, os que estão no céu, virá com a sua alma aperfeiçoada, glorificada, e se unirá a um corpo que ressurgirá na ressurreição glorificado. Aí virá a glorificação do corpo. Então a alma, que é o centro das faculdades, dos atributos humanos, que é o que define, que é o âmago do ser humano, que é a fonte da essência do que ele é como ser humano, que é onde Deus comunicou os atributos que definem a natureza humana, onde está impresso a imagem e semelhança de Deus. Então esta alma já aperfeiçoada se une a um corpo que se revestirá de qualificações, de atributos, de potenciais, que o capacitará viver para a eternidade. Nós já vimos um pouco isso aqui em algumas perguntas do catecismo, que o corpo da ressurreição será revestido de imortalidade, de incorruptibilidade, para que ele tenha capacidade de suportar a eternidade, porque o corpo é deteriorável, o corpo é mortal, né? Então ele precisa ser revestido de imortalidade. Essas propriedades são destrutíveis. Então as propriedades na ressurreição será revestido de um poder que não pode ser desfeito, não pode ser desfeito. Pastor, o senhor está falando meio de negócio de Superman, essas coisas assim, né? É o que a Bíblia diz, que o nosso corpo vai ser revestido de imortalidade e incorruptibilidade, né? Isso não sabemos explicar todos os detalhes, mas significa que esse corpo não se deteriora, não se destrói e não morre mais, tá? Então, este é o único elemento que está atrelado, que Cristo também já conquistou, já realizou, já é nosso, mas ainda não pode ser dado, nós não podemos ainda experimentar, porque é o último estágio, é a cereja do bolo, é o toque final da redenção, é o último elemento a ser recebido, tá? Então, pensando nesses elementos,
Nós vamos ver primeiro o meio que o Senhor usa, o meio que Deus usa, o instrumento que Deus usa para dar aos eleitos os benefícios da obra de Cristo, esses elementos da salvação, tá? E este meio é chamado de vocação, chamado, ou a pregação do Evangelho, tá? Mas a pregação do Evangelho, ela é descrita como o chamado de Deus aos pecadores, a voz de Cristo como pastor chamando as ovelhas. Então, a pregação do Evangelho é nada mais nada menos do que a voz de Deus por meio de Cristo, chamando, convocando os pecadores ao arrependimento e à fé. Quando se trata dos não crentes, nós falamos que esse chamado é de uma natureza geral e externa. Quando se fala dos eleitos, dos preteridos, quando se fala dos eleitos, nós chamamos esse chamado de vocação eficaz, ou seja, de convocação eficiente, que ela se dá para salvar. Então, a vocação dos eleitos é um chamado para a salvação, né? Eles são vocacionados a responder positivamente, eficazmente àquele chamado. Então, nós vamos ver isso hoje a partir da pergunta 67. Então, rapidinho, só para a gente ter ideia. A pregação do Evangelho é o chamado, né? É a vocação. Existem dois aspectos. O primeiro é o geral. Quando a palavra de Deus é pregada, todo mundo que está ouvindo está sendo chamado, está sendo convocado, certo? Alguns teólogos gostam de dizer que isso é a oferta da graça. A pregação é a oferta da graça. Eu não gosto muito desse termo, porque passa a ideia arminiana de que Deus está ofertando algo esperando que o homem aceite. É óbvio que a salvação é uma dádiva, é uma oferta, é Deus dando, é oferta no sentido de que é uma oferta irrecusável para o eleito. Então, se nós tratarmos do eleito, podemos dizer que a pregação é uma oferta de graça, é Deus ofertando a graça. Porém, essa oferta no eleito ela é aceita. Quando se trata do ímpio, eu não gosto muito de colocar na pregação geral a ideia de oferta da graça, porque parece que Deus é o que é o necessitado, né? Deus está ofertando algo que na realidade, se não for recebido, ele fica triste, ele fica desmoralizado, né? O homem desdenhando a Deus. Eu prefiro a ideia de que a pregação, isso também é uma posição, é uma linha reformada, de que a pregação é um convite geral. Primeiro, quando a palavra de Deus é pregada a todos os homens, Deus está fazendo um convite geral. Eu gosto da palavra convite e ordem. Por que é ordem? Porque Jesus tanto é um Salvador gracioso, convidando os pecadores ao arrependimento, como também ele é um rei poderoso, dando uma ordem para que os homens se curvem diante dele, com as implicações de sofrer a fúria do rei. Então, quando você restringe a pregação à mera oferta e opcional, uma mera sugestão divina, você tira a força do poder governante de Deus, você tira a força das implicações espirituais, eternas e legais da pregação do Evangelho. O Evangelho não é só um convite ao arrependimento, mas é a convocação da autoridade mais poderosa do universo. E aí, Diácono Gustavo, o senhor imagina os homens desdenhando a convocação de uma autoridade legal, da justiça, da lei, o senhor entregando lá a intimação ao indivíduo para que ele compareça ao tribunal e ele desdenhar? Será que tem implicações?
Tem, né? Quando é caráter oficial de convocação, pode ignorar? Não. Ele até pode, no sentido de que ele não é proibido, mas tem uma consequência, né? Pode, porque ele tem a liberdade de fazer, mas vai sofrer as sanções. Então, a pregação do Evangelho, ela é mais do que uma mera oferta. Ela é mais do que um mero convite. É uma convocação. É uma ordem. É uma ordem para que os homens se arrependam e creiam em Cristo. Não obedecer essa ordem é se insurgir, é rebelar-se, é agir à revelia da autoridade suprema. Deus não é assim um mero salvador barganhando e tentando convencer o homem a aceitar algo. É um governante supremo dando uma ordem. Desprezá-la tem implicações, tem punições, certo? Então vamos ver isso. Então a pregação geral do Evangelho é a convocação, é o convite para que todos se arrependam e creiam em Jesus Cristo, mas também é um chamado gracioso ao coração do eleito. Aí no eleito funciona como a voz do bom pastor chamando a sua ovelha. Daí a pregação do Evangelho ser para o eleito vocação eficaz, convocação que é respondida com alegria. Daí se usa os termos mais graciosos das relações, a voz do pastor chamando as ovelhas, né? O Senhor chamando o seu servo, o Criador chamando a sua criatura, o Pai chamando o seu filho, né? Então são os termos que se descreve a maneira como Deus chama os eleitos e eles respondem. Então vamos ver lá, a pergunta 66 diz assim. Então esses dois aspectos estão presentes, nós vamos ver um pouco dessa distinção aí, tá? O que é vocação eficaz? Vocação eficaz é a obra do poder e da graça onipotente de Deus, pela qual, do seu livre e especial amor para com os eleitos, e sem que nada neles o leve a isso, ele, no tempo aceitável, os convida e os atrai a Jesus Cristo, pela sua palavra e pelo Espírito, iluminando o entendimento deles de uma maneira salvadora, renovando e poderosamente determinando a vontade deles, de modo que, embora em si mortos no pecado, tornam-se por isso prontos e capazes de livremente responder à sua chamada e de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada. Então vamos lá. Primeira coisa, que aqui ele já está falando do eleito, da vocação do eleito. No 68 ele vai fazer a distinção de vocação geral e vocação eficaz. Mas aqui ele já está dizendo o que é a vocação eficaz. É o chamado do eleito. É quando o eleito, de maneira eficaz, eficiente, com propósitos de salvar. A vocação eficaz é a obra do poder da graça onipotente de Deus. Então é a graça de Deus. O arminiano vai dizer que essa graça pode ser resistida. O calvinista vai dizer que quando essa graça ela é uma graça que atua no coração pela ação e o poder do Espírito, ela não pode ser resistida. Quando o Espírito Santo, por que não pode ser resistida? Porque quando o Espírito Santo age desta maneira, ele só age para salvar. Quando o Espírito Santo já atua no coração, age no coração diretamente com a palavra para convencer o indivíduo, essa ação do Espírito ela é irresistível. Então isso só é feito no coração do eleito, especificamente no coração do eleito. Aí quando o ímpio
o não eleito responde de alguma forma positiva ao Evangelho, mas não é salvadoramente, não é de maneira salvadora. É também a ação do Espírito Santo? É, mas não para a salvação, não para a sua salvação. Muitas vezes é uma resposta totalmente natural, da condição totalmente natural do homem, daquele homem, certo? Mas nós vamos ver isso, nós vamos mostrar alguns textos que nos indicam essa diferença. Então, vocação eficaz é quando o poder onipotente da graça de Deus atua no coração do homem. Vejam aí, Efésios capítulo 1, de 18 a 20. Outro abra, por favor, 2 Timóteo 1, de 8 e 9. Então, primeiro é poder, é a graça de Deus, é o poder da graça. Então é algo fora do homem, tá? Vocação eficaz, o chamado respondido do Evangelho é uma obra da graça, do poder da graça de Deus. É algo fora do homem, algo que vem de Deus para ele, tá? Esta vocação é uma ação da onipotência de Deus na vida dele. Vejam aí, Efésios 1, 18 a 20. Quem achou, ler? Iluminado os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os seus bens, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Paulo diz que Deus atuou como uma luz iluminando os olhos do coração. Essa é a ideia de que a graça onipotente vem dando luz de entendimento, de compreensão, desvenda o mundo espiritual, a realidade espiritual, a vontade de Deus, a obra de Cristo, de uma maneira a descortinar uma realidade que ele não conhece. A visão é tudo resultado da relação com a luz, né? Como a luz atua sobre o nosso olho. Então diz assim, nós somos espiritualmente cegos. A Bíblia usa duas metáforas para descrever a condição espiritual do homem antes da regeneração, antes da salvação, do homem em sua condição natural, como ele nasce: a cegueira e a morte. A cegueira não é para dizer que o homem que o pecado apenas deixou ele doente. Não, mas a cegueira é para descrever um aspecto de sua condição espiritual, de sua incapacidade, de sua inutilidade espiritual. Então, assim, quando a Bíblia fala da morte, ela fala da incapacidade de resposta, da incapacidade de ação, da incapacidade do homem de responder ao Evangelho, de ir em direção a Deus. É de letargia, é de imobilidade, espiritualmente imóvel. Então, morto espiritual significa que ele não pode responder ao Evangelho, nem ter ação espiritual relevante nenhuma. Não tem vida, não tem ação espiritual relevante, tá? Nem para responder o Evangelho. Essa é a figura que a Bíblia descreve. Então, quando o Evangelho chega, quando o Espírito Santo chega, que é que nós vamos ver que é a regeneração, quando a gente trabalha a regeneração, a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer é dar a este indivíduo poder de ação. Então, dá vida, ressuscita espiritualmente, dá uma natureza espiritualmente móvel, que tem ação, que é capaz de responder. Então, quando a Bíblia usa a figura da morte, é para descrever a imobilidade, a incapacidade de ação, de produzir obras espirituais relevantes. Quando a Bíblia usa a figura da cegueira, é para descrever a incapacidade intelectual, racional,
é para descrever a incapacidade de enxergar a verdade, de ver a verdade, de conhecer a verdade. Aí a cegueira é uma figura da ignorância, do desconhecimento das verdades de Deus, que quando o Evangelho chega, lança a luz de entendimento, de compreensão. Então, por isso que o texto de Efésios ele está dizendo assim: a graça de Deus veio como luz sobre os olhos da nossa mente, do nosso coração. Atuou, veio da vida onde só estava morto, veio da visão ao cego, essa é a ideia. Então é uma ação, é um milagre, é uma ação, é uma interferência sobrenatural, espiritual de Deus, poderosa de Deus, sobre a natureza caída e espiritualmente inutilizada do homem. Então, ele descreve aí a chegada do Evangelho, a ação do Senhor, como graça poderosa, onipotente, que dá um poder que não existe naquele indivíduo. Então vejam aí, 2 Timóteo 1, versículos 8 e 9. Que texto lindo de Paulo, né? Ele está encorajando os irmãos a se manterem fiéis, firmes na missão de pregar o Evangelho, de ter prazer no Evangelho, alegria no Evangelho, porque ele diz que sofre pelo Evangelho, mas entende o que é o Evangelho, que é o poder de Deus, é a graça poderosa de Deus, que transformou a sua vida, transforma as vidas, segundo a vontade dele, dizendo assim, a soberania de Deus, a graça poderosa no Evangelho, que não vem da ação do homem, que não é resultado da obra do homem, mas é o poder de Deus atuando em nós. Por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação dos pecadores. Então ele está dizendo aí que este poder chegou pelo Evangelho em santa vocação. Que vocação é essa que ele está falando? É exatamente o que se chama de vocação eficaz. É quando o Evangelho, acompanhado pela ação do Espírito Santo, chama, convoca de maneira poderosa o eleito para receber as graças em Cristo, para receber o poder salvador que há em Cristo, os elementos da salvação em Cristo, com santa vocação, chamar para ser salvo, para ser de Cristo, para receber a Cristo. É Ele que chama, vocaciona, vem. Isto é um poder que atua sobre o pecador. Então Paulo diz assim: não é pelas obras, a pregação, que esse é o problema de alguns pregadores. Eles pregam de uma maneira como se a pregação fosse apenas um poder de despertar o melhor do homem, como se o Evangelho fosse apenas algo que desperta os potenciais adormecidos no homem. Não, o Evangelho é a palavra criadora e recriadora de Deus. É uma palavra que é colocada, direcionada ao homem para gerar nele vida, para dar o que ele não tem, para produzir, para fazer existir algo que não existe. É por isso que a Bíblia, Paulo compara o poder da pregação do Evangelho com o poder da criação. A mesma palavra que criou do nada, ex nihilo, que criou do nada todas as coisas, é esta palavra quando o Evangelho é pregada. Ele está indo para uma terra morta, infértil. Por isso que o Evangelho é chamado de semente, porque ele vai fazer gerar uma natureza que não existe, uma vida que não existe. Não é tonificar e potencializar poderes adormecidos, potenciais adormecidos. É gerar o que não se tem.
é criar do que não está lá. Por isso que a Bíblia usa a figura de nova criatura, novo coração. Então, Paulo está dizendo que o Evangelho veio como esse poder recriador poderoso, com esse poder transformador de Deus em santa convocação. Chamou para receber a nova vida em Cristo, uma nova natureza em Cristo. E esse poder precisou atuar para nos atrair a Cristo e unindo a Cristo, porque não tínhamos poder em nós mesmos, não tinha capacidade em nós mesmos, nem consciência de nossa necessidade. Então o Espírito na pregação, no Evangelho, o Espírito então vocaciona, cria o potencial, a capacidade de entender a necessidade e de ir para a fonte da solução, que é Cristo. Chama para Cristo, dá mobilidade, cria vida, gera vida. Então, Paulo diz que esta santa vocação é obra de Deus, é poder de Deus, é graça poderosa. Então, pregação do Evangelho não é despertar de potenciais adormecidos, é palavra recriadora de Deus a um coração morto, petrificado, sem vida. É palavra criadora de Deus. Então veja aí, no nosso caso, recriadora, que a velha natureza morreu, né? A natureza em Adão morreu espiritualmente, morreu, né? Então vamos lá. Por isso a linguagem de ressurreição, mas é uma ressurreição para uma nova vida, não a mesma. Não é ressuscitar o mesmo homem, não é ressuscitar o mesmo homem, é um novo, uma nova pessoa, uma nova criatura. Então vamos lá. Ainda ele diz: vocação eficaz é obra do poder da graça onipotente de Deus, pela qual, do seu livre e especial amor para com os eleitos, e sem que em nada nele os leve a isso, ele, num tempo aceitável, os convida e os atrai a Jesus Cristo pela sua palavra e pelo seu Espírito. Então vejam aí, Tito 1, capítulo 3, 4 e 5, Romanos 9 e 11. Então veja, os teólogos de Westminster então dizem o seguinte: é uma graça poderosa que atua no coração do eleito, sem levar em consideração qualquer potencial, qualquer coisa no eleito. Então não é como dizem os arminianos, não é baseada em uma fé prevista, não é baseada em uma capacidade. Alguns acham que Deus salva aqueles que têm disposição para querer ser salvo. Não existe essa disposição em homem nenhum, naturalmente não existe essa disposição. Paulo descreveu muito bem a natureza decaída do homem em Romanos 3. Ele diz assim: não há um justo, nem um sequer, todos se extraviaram, uns se tornaram inúteis. Deus olhou do céu e procurou para ver se havia um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, uns se tornaram inúteis. Não há quem busque a Deus, não há quem o queira. E a lei encerrou todos debaixo do pecado, judeus e gentios. Então, ele descrevendo a condição do homem de inutilidade, de inabilidade, de incapacidade total. Tem uma situação que o Jonas Madureira ele vai falar que a gente tem que entender a situação do homem antes da queda. Ele era incompleto. E sendo incompleto sem Deus, ele nada era. Com a queda ele se torna miserável, não apenas... Não é só incompleto, né? Então, para compreender essa situação que a gente precisa do Espírito Santo para nos tirar, nos dar a visão novamente, a gente precisa entender que nós somos miseráveis. E antes de ser miserável, nós éramos incompletos. Por isso que o Evangelho começa com a queda, né? Ele começa mostrando a realidade de quem é o homem espiritualmente e sua miséria. Por isso que o primeiro ponto da doutrina do arcabouço calvinista da soteriologia é depravação total. Se eu não entender depravação total,
eu não vou entender a obra da salvação, eu não vou entender a graça, por que a graça é irresistível, por que a eleição é incondicional, né? Por que somente Cristo pode fazer isso, porque somente pela fé, não por obras, pela ação humana. É preciso, se eu não entender a doutrina do pecado, eu não vou entender a doutrina da salvação. É por isso que o evangelho precisa começar de maneira correta, ser pregado de maneira correta, pontuando, colocando da onde vem o pecado, de onde surge o pecado, como era antes do pecado, qual é a diferença que o pecado trouxe, né, para o que o homem era e o que ele se torna a partir de então, que é importante isso aí, né, para a gente entender por a necessidade de Cristo e o que Cristo de fato faz, proporciona, né? Então vejam aí, então ele vai dizer assim, que Deus, sem ver nada no eleito, que aí é interessante também o fato de que os teólogos de Westminster estão colocando também a coisa na mente de Deus, no plano eterno. Ele está dizendo assim, que esta vocação eficaz, ela tem a ver com o plano todo. É como Deus, está relacionado do momento como Deus pensou e planejou isso, é no plano eterno, é no decreto eterno de Deus. Então ele diz assim, que vocação eficaz é uma ação poderosa de Deus sobre o eleito que está caído, que está na condição de depravado, de corrupto, de miserável, e vai atuar de maneira poderosa, sem necessitar de nada no homem, sem levar em consideração qualquer potencial ou qualquer mérito, qualquer capacidade que exista no homem. Deus fará isso por meio da sua própria, primeiro pela sua própria vontade. Aqui é muito interessante isso, enfatizar, os teólogos sempre enfatizando que o fator determinante de todo o plano de Deus é seu querer, é sua vontade, não é nenhuma obrigação divina, não é nenhum direito ou dignidade inerente ao homem, mas é a vontade livre de Deus. Por isso que Deus é o único que tem verdadeiramente livre-arbítrio. Deus, usando a sua absoluta liberdade, escolhendo os eleitos e no tempo e como fazer isso, né? De acordo com a sua própria livre vontade, especial amor pelos eleitos, porque Ele ama, porque escolheu amar, e sem nada levar em consideração deles, Ele no tempo aceitável os convida e os atrai a Jesus Cristo pela palavra e pelo Espírito. Então, no tempo certo, o eleito é atraído pelo poder do Evangelho, pela palavra e pelo Espírito, atuando junto com a palavra, na palavra e junto com ela. Já dou a palavra. Aí, esta vocação chega, essa ação vocativa, vocacional, convidativa, vem de maneira poderosa e eficaz no coração do eleito. Sim, Diácono Gustavo. Pastor, agora tu citou o texto de Romanos 3, mas você citou um texto que Deus olhou para a terra e viu. Não o mesmo não, né? Hã? É o mesmo não? É o mesmo? Não, esse texto de onde? Você recorda? Ele cita de um salmo, mas Paulo cita em Romanos. Mas no texto do capítulo 3, a partir do versículo 8, tá. Olhem aí se é na parte anterior do capítulo 3 ou no capítulo 2. Em Romanos, Paulo cita de novo esse texto que eu citei aqui, que é de um salmo, né? É de um salmo. E Deus, olhando do céu, não viu. Romanos 3? Então ainda estou certo. Não é porque você está lendo 8, é? Começou 8? Desculpa, é que eu vi 3:10. Isso. Não, gente, o texto que fala que Deus olhou para a terra e não achou um justo, nenhum sequer. Não está nesse texto de Romanos aí 3, não? Esse termo específico, Deus olhou para o céu e não viu um justo, nenhum sequer. Essa expressão específica. Aí não tem, né? Essa expressão aqui não. O 3:10 fala, como está escrito, não há um justo. Ele está fazendo uma citação livre deste texto. Lá tem, Deus olhou do céu. Vê aí qual é a referência desse texto que ele está citando. Tá certo. Sim, a minha dúvida é o seguinte. Salmo 14. Vê se lá diz assim.
e Deus olhou do céu, porque às vezes o escritor do Novo Testamento cita de maneira livre o Antigo Testamento, usando as partes que lhe interessam na sua interlocução, na sua interpretação messiânica do texto, né? E aí, como talvez eu tenha em mente o texto do Salmo, já citando como ele está lá. Salmo 14, verso 2: No céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, então, se há quem busque a Deus. Não estou errado, não. Todos se extraviaram. Eu citei Romanos, mas citei a citação de Paulo livre, mas que no texto original tá correto. Então, aí, pastor, eu te pergunto, eu compreendo perfeitamente a nossa doutrina da depravação total da humanidade, né? Mas aí alguém, seja arminiano, seja lá, ele se vale do argumento, por exemplo, de Noé, que a terra toda estava corrompida, mas aí o texto fala, mas viu Deus que Noé era homem justo, bom e íntegro. Ou talvez o texto de Jó, ele argumentando com Satanás, ele fala, tá vendo ali Jó, meu servo, homem íntegro? Como é que eu poderia debater com essa pessoa que faz referência a esses textos? Ou seja, no Salmo, Deus fala que olhou e não viu ninguém. Mas em outro texto ele também fala, em outros textos, pelo menos dois, a Bíblia fala que Deus olhou e viu esses dois servos que eram pessoas íntegras. Mas a gente pode... primeiro é entender a linguagem de Paulo, que este olhar não pode ser temporal. Primeiro, esse olhar não é temporal, não é um olhar que se deu em um determinado tempo da história. É um olhar para a natureza humana. É um olhar metafísico. Viu Deus, olhou Deus para o homem, para o que o homem se tornou. Por que eu digo isso? Porque Paulo está falando que não há distinção entre judeu e gentil. Aos olhos de Deus, que o argumento, se você olhar lá, o argumento é esse, que aos olhos de Deus não há distinção em relação ao que o homem se tornou em Adão. Então, nesse sentido aí, não se refere à história, porque, por exemplo, a partir da queda, mesmo se Deus olha qualquer momento para a terra, tem um justo. Por quê? Porque o primeiro justo é Adão. Como assim que Adão é o primeiro justo? Se Adão é eleito em Cristo, se Adão é predestinado para a salvação, e o que Deus fez em Gênesis 3,15 foi prometer o evangelho para ele já é o primeiro justo a receber a justiça antecipada do Redentor que ainda há de vir, pela fé na promessa. Nossa visão calvinista é que a graça, ela não vem com o evangelho, a graça vem com a lei. O evangelho mostra quem é a graça e dá nome à pessoa da graça, a base da obra da graça. A graça está na lei como promessa e no evangelho como cumprimento dessa promessa. Então nós cremos que a salvação é sempre pela graça. Deus nunca salvou ninguém fora da graça, fora de Cristo. Paulo diz isso. Então Paulo está argumentando com os judeus que achavam que era justo pela obediência à lei. Paulo vai dizer que pela obediência à lei ninguém é justificado. Então, se a Bíblia chama Jó de justo, essa justiça só pode ser derivada da sua união mística com Cristo pela fé na promessa de que ele virá, suficiente para declará-lo justo e produzir uma fé que gera justiça pessoal de obediência, que é santificação. Em outras palavras, o que o texto está dizendo de Jó é descrevendo um crente em Cristo. Achou graça. No versículo 8 ele fala, porém, Noé achou graça, né? Então a graça veio primeiro, a obediência já é resultado. É resultado. Noé achou graça. Para mostrar que sua justiça é derivada da graça de Deus, da ação do Espírito, com os elementos básicos e suficientes da promessa do Redentor já aí. E quando Paulo vai citar a galeria dos heróis da fé, Hebreus, capítulo 11, vai citar os crentes do Antigo Testamento, tudo crendo numa promessa de um Redentor que viria, tudo crendo em uma salvação providenciada por Deus. Paulo diz, ninguém foi justo por obras próprias,
Ninguém é declarado justo por obras próprias. Então, aí seria uma incoerência Deus chamar Jó de justo e descrever que ele fugia do mal. Não, ele está aí descrevendo uma justiça pessoal, resultado da justiça imprimida nele do Redentor, da justiça que vem do Redentor, da justificação da fé no Redentor. Um crente. Então, assim, quando você explica, esse texto diz que Deus olhou para a terra, não está dizendo que Deus ficou desde o início da criação olhando para ver se achava justo, procurando um justo, não. A ideia aí é de olhar de conhecimento. A ideia de Romanos 3 é que Deus conhece a natureza e o que o homem se tornou. De que Deus olha para o homem e não vê nenhum justo, o que não tem. Não é que Deus fica... Apesar do salmista usar essa expressão, Deus olhou da terra, do céu para a terra, né? A ideia de que Deus estava fazendo aquilo naquela hora, mas Paulo usa no sentido atemporal. Atemporal, ele está dizendo assim, tanto que ele nem cita a expressão do tempo, né? E Deus olhou para a terra. Ele diz, como o salmista diz, como o Antigo Testamento diz, diante de Deus nenhum homem é justo, porque todos se extraviam. Aí ele vai usar agora de uma forma atemporal, de uma forma metafísica, dizendo assim, é o que Deus conhece do homem, é o que Deus vê o homem, é como o homem é à luz da visão de Deus, é o que Deus pensa do homem. Todos se extraviaram, inúteis, espiritualmente inúteis. Então aí o tempo já não se aplica. Mas talvez em algum momento a gente possa dizer que a fé provém do homem, o que não é verdade. Não, né? A fé não provém do homem. A continuação de Romanos vai falar de Deus justificando o homem. Sim. Romanos 3. E que não há como o homem se jactanciar, se ufanar, dizendo que pela lei ele de alguma forma ele se justifica. Mas Deus no mesmo capítulo vai dizer que é pela fé. E da onde provém a fé? De Deus. E o mais interessante é que Paulo vai dizer que a lei mosaica, a lei de Deus, nunca justificou um judeu. Rapaz, essa fala de Paulo, ela destrói toda a estrutura soteriológica judaico sem Cristo. Ele está dizendo assim, olha, ninguém nunca foi justificado por obediência. Ele coloca aí no pacote Abraão, Moisés. Tanto que ele vai invocar, aí ele vai ficar invocando, o escritor sagrado vai ficar invocando personagens do Antigo Testamento, os mais importantes, como Abraão, Moisés, dizer como Abraão foi justificado, como Abraão foi declarado justo e santo diante de Deus, foi pela sua obra? Paulo diz, não foi não. Ele vai fazer isso com os Gálatas, ele vai fazer isso em outras cartas dele, vai dizer assim, como Deus justificou os pais dos judeus? Por fé. Aí ele vai citar Davi, ele vai citar um monte de personagens importantes. Ele cita mais Abraão, porque Abraão é o pai do judaísmo, é o pai dos israelitas, é o pai da promessa. Aí vai dizer, qual é a natureza da promessa? A promessa é de natureza redentora, messiânica, se cumpre em Cristo. Então diz assim, eles nunca observaram dele. Então quando você olha para Jó, e aí eu recomendo que assistam a minha série de pregações em Jó, que uma parte deve estar lá na nossa plataforma lá do YouTube, né? Fazer aí um merchanzinho aí, lá no YouTube. Se inscrevam lá, tá lá as pregações, né? Da quinta-feira que a gente fez aqui a série de estudos em todo o livro de Jó, não escapou nada, todo o livro de Jó. Agora talvez algum dia o nosso técnico aqui não esteve presente, mas eu estive em todos os dias. E preguei em todos os capítulos de Jó, está lá o livro de Jó todo, estudo o livro de Jó, e a gente fala um pouco sobre isso, de que a justiça de Jó não é justiça de obras, é justiça de fé, é justificação pela fé, tá? Então qualquer personagem do Velho Testamento que seja chamado justo, santo, ele está relacionado a Cristo. Ele tem que estar relacionado a Cristo. Então aí nesse sentido, Gustavo, quando diz não há um justo sequer, fora de Cristo não tem mesmo, não existe. Então como entender Noé, como entender Abraão, são justificados pela fé em Cristo. Mas onde está Cristo na história desses homens? Está como uma promessa. Uma promessa.
promessa de redentor, promessa de mediador. Estamos vendo isso aqui no catecismo. Cristo primeiro, ele é uma promessa, ele é prometido, ele é o prometido, que começa essa promessa em Gênesis 3:15. E Paulo, vimos aqui no sermão de Paulo em Antioquia da Pisídia, Paulo dizendo isso, que Jesus é o cumprimento de todas as promessas que Deus fez aos judeus. Então eu concilio dessa maneira. Você diz assim, a Bíblia, você está dizendo que não tem um justo, mas Deus olhou e viu Noé, mas a justiça de Noé não era derivada de suas próprias obras, não era justiça produzida por ele, era a justiça de Cristo nele. Entendeu, irmão Gustavo? Então não tenho dificuldade de entender isso, que Paulo está desvendando o aspecto epistemológico e metafísico por trás do que ele está dizendo. Deus olha para o homem, Deus vê o homem, toda a raça humana caída, inútil, certo? E os que agem diferente é por graça, na justiça do Messias, do mediador. Paulo, se você entender Romanos, se você ler Romanos e entender a doutrina da justificação pela fé em Romanos, pronto, isso é desvendado. Você pega essa lupa aí e joga por todo o Antigo Testamento, porque Paulo ele está generalizando, ele não está pontuando, ele está generalizando, porque é mesmo uma linguagem de generalização mesmo, todos, aí são todos. E no texto, se eu não estou enganado, que eu posso me enganar, e me engano com muita facilidade, se eu não estou enganado, no capítulo 3 de Romanos, Paulo diz assim, que essa situação é uma situação de judeus e gentios. Ele ainda especifica dizendo assim, e a lei encerrou judeus e gentios debaixo do pecado. Vai dizer que essa condição que ele está descrevendo aí é uma condição geral da raça humana, de toda a humanidade procedente de Adão. Uma menina não pode entender que essa parte se refere somente àqueles que são condenados, assim como o senhor falou que todos, no caso, algumas eles são para somente as ovelhas, ele não pode entender tanto que esse todos é somente para os condenados. A palavra todo, a geralização dela depende do seu contexto. A palavra todo, imundo, para entender se ela está generalizando ou especificando, depende do contexto que a palavra é inserida. Então, o sentido da palavra, a aplicação daquela palavra, ela depende muito do seu contexto, não é? Claro. Então, quando você pega esta palavra dentro do contexto de Romanos 3, não pode significar apenas os não crentes. Por quê? Porque a linguagem, tudo que Paulo diz no texto, ele está apontando para uma generalização de natureza humana. Por quê? Porque ele pega dois termos que cobrem toda a humanidade e usa. Quais são os dois termos? Em termos raciais, ele usa judeus e gentios. Mas judeus também eram. Tinham judeus que iriam ser condenados. Pois é, mas ele diz assim, judeus e gentios encerrados debaixo do pecado. Mas não diz assim, uma parte dos judeus, uma parte dos gentios. Ele diz assim, judeus e gentios. Por que ele faz essa distinção racial? Porque o judeu pensava que ele não estava incluído nessa condição. Tem que entender que é citado no capítulo 4, Abraão, que Abraão faz parte judeu. Texto. Ele também é pecador, como os que são citados anteriormente. Mas um eleito para salvação. Eleito para salvação. Aí Paulo disse, mas como é que ele foi salvo? Não é porque ele obedeceu, é porque ele creu. Então quando ele está dizendo assim, não há nenhum justo, todos se extraviaram, ele está falando da condição que a humanidade adquire a partir da queda. Essa inutilidade é geral. É geral, é de todos. Não é de uma parte, não, é de todos. Alguém achou aí no capítulo 3 de Romanos a expressão judeus e gentios, quando Paulo diz que a lei, ou é 3 ou é 2, a lei encerra todos os homens debaixo do pecado, todos, judeus e gentios. Quando ele diz isso,
e diz que Deus olha e vê toda a humanidade caída, toda a humanidade, não há um justo nenhum sequer, ele está falando de judeus e gentios. O verso 9 fala que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Olha aí, olha o texto. Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. O grego também é gentio, é uma expressão para gentio. Presta atenção, vocês perguntaram aí, estão conversando e não prestaram atenção na minha resposta. Olha, depois vai dizer que eu não expliquei direito. Vejam só o que ocorre. O texto que ele leu aqui, Paulo está no capítulo 3 explicando exatamente o que significa essa generalização da depravação. Ele vai dizer assim: a lei, a palavra de Deus, encerrar é colocar todos em uma prisão, em uma condição única, prender todos dentro de uma realidade. Encerrar é isso, prender todos dentro de uma realidade. Encerrou todos debaixo do pecado. Todos. A transgressão da lei de Adão encerrou, ou seja, colocou em uma prisão geral toda a humanidade. Que prisão é essa? Depravação total. Inútil, transviado, rebelde, sem vontade de Deus, sem querer Deus, só desejando o mal. Aí ele diz gregos, porque era um outro termo para descrever gentios. Por que grego era um outro termo para descrever gentios? Porque estamos aí na cultura helenista, greco-romana, nessa cultura helenista em que a cultura grega domina o mundo gentílico daquela época. Então, grego, o Paulo usar a expressão gregos era uma generalização dos gentios. Tem que entender que grego é a língua universal daquele período. Isso, por causa da cultura helenista, né? Da influência da cultura grega no mundo. Então, diz assim, os de fala grega. Então, os de fala grega é o mundo todo naquela época, com exceção de Israel, vírgula. Israel não tem fala grega oficial, mas Israel tem fala grega. Versículo 28 e 29. Vale. Se refere aos gentios. Sim. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, não é também dos gentios, sim também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Acabou, generalizou, não ficou ninguém de fora. Não tem como ficar de fora. Então aí o termo geral tem que ser tomado em sua natureza de generalização, porque ele não dá brecha para a especificação de grupos dentro de grupo. O contexto não permite você fazer isso. Se fizer, é desonestidade de contexto, porque Paulo explica que o uso que ele está fazendo do termo é de natureza generalizada. Ele usa todos os termos necessários e possíveis para mostrar a abrangência de seu argumento. Ninguém, nada, ninguém, nenhum, jamais. Aí ele vai ser mais forte quando ele vai terminar o capítulo 3, quando ele vai explicar a natureza da fé, que ele vai dizer assim, que se somos salvos pela fé, então onde está a arrogância soberba dos que acham que pode produzir obras? Então ele vai dizer assim, se é por fé, então a arrogância, a soberba, a jactância, que aí é a soberba, a presunção do homem de achar que há algum poder e capacidade dele. O que acontece com a jactância? Paulo diz, é de toda destruída. A jactância, a arrogância. Então a fé é um dos elementos mais humilhantes que existe, é a fé. A fé cristã é extremamente humilhante, porque a fé bíblica é uma capacidade de confiar plenamente em que outro fará por mim o que eu não posso fazer. Isso é humilhação, não é não? Toda a obra necessária para a minha salvação depende totalmente de outro. Não depende de nada de mim. Nem crer, nem ter a própria fé não depende de mim. Então Paulo diz assim, a fé humilha. A fé destrói toda arrogância, toda soberba humana, toda presunção, toda jactância, toda a expectativa humana é destruída pela fé. Primeiro, porque ela é algo que é me dado, é um presente, eu preciso receber. Segundo, é um potencial para ir para outro, pedir ajuda.
E chegando lá você descobre que você não pode nem cooperar. É o outro dizer assim: fica aí, espera, vou fazer tudo por você, e depois só lhe dá. E agora você vai cuidar bem do que eu lhe dei. Mas quem conquistou tudo isso aí? Eu. A fé humilha. A fé cristã é uma humilhação, mas uma humilhação que seu resultado exalta. Quem se humilha será exaltado. Quem se exalta será humilhado. Jesus está explicando exatamente isso. Os judeus queriam se exaltar, achando que tinha dignidade inerente à sua condição de nascimento como judeu, que sua salvação dependia de seus esforços, de que havia bondade neles mesmos, justiça neles mesmos. Aí Jesus disse: esses que se exaltam achando que é alguma coisa, que tem poder neles mesmos, vai ser humilhado, vai ouvir: apartai-vos de mim. Mas os que se humilham dizendo, por isso que a primeira, e aí se você perdeu, assista também no nosso canal do YouTube a série de pregações sobre o Sermão do Monte. Perdão. Eu não sou galego dos olhos. Cara de Lima, sou teu fã, viu, cara de Lima? Não é línguas não, gente. Foi uma interferência aí de ondas. Não sei de onde veio. Não, foi do inferno não. Se tivesse tchau, capeta. Não, foi o cabo que entrou aí. São ondas radiofônicas. Vejam só. O que ocorre? Que eu não sei o que estava falando. Né? Não sei. Perdi a linha do raciocínio. Sermão do Monte. Bom. Então, no Sermão do Monte, talvez não tenha nenhum gravado. Tenha só um, né? Talvez tenha só um. Mas qual é a primeira bem-aventurança? Os pobres de espírito. E o que significa, irmã Eleni, ser pobre de espírito? Eleni, eu apontei para a Rose e falei com a Eleni. O que significa, irmã Rose, ser pobre de espírito? Mas ser pobre de espírito, antes de mais nada, é autoconsciência. É primeiro tomar consciência de si mesmo. O homem, ele acha que ele é pobre? O homem, ele acha que ele é espiritualmente, ele é moralmente pobre? Pergunte a qualquer pecador, qualquer ser humano aí, se ele acha que ele é um miserável pecador. Pergunte. Ele vai dizer assim: eu tenho minhas falhas, mas há piores. Até aquela musiquinha, você tem um valor, né? Você tem um valor. Tem valor nenhum. Aí o que ocorre? Espiritualmente não. Humanamente falando, como criatura de Deus, sim. Mas espiritualmente falando, sem valor. Aí veja, ser pobre de espírito, que Jesus está dizendo ali, é que os filhos do reino já são pobres de espírito, porque tomaram consciência pela obra do Espírito Santo de sua miséria espiritual e se comportaram como pedintes, mendicantes. Chegaram para Deus e dizer: ó Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Pronto, aí sim. Entendeu aí o que é ser pobre de espírito? É reconhecer sua realidade espiritual de podridão, de pobreza, de inutilidade, de incapacidade. Mas isso aí é obra do Espírito Santo. Nenhum pecador toma ciência disso sozinho. A prova é que o homem ouve o evangelho e o tempo todo está resistindo ao evangelho, dizendo: não é isso não, não é bem assim não, eu não sou tão mal. Você pega o evangelho para uma pessoa, confronta ele com a lei de Deus, primeira coisa que ele vai dizer: tudo bem, eu cometo meus erros quando não sou santo, mas eu não sou dos piores não. No fundo tem uma bondadezinha no meu coração. Deus sabe, é porque eu não consigo expressar tudo. Deus sabe as boas intenções do meu coração, que no fundo, todo mundo acha que é bom. Todo mundo acha que é bom. Principalmente quando a gente se compara com homens. E aí faz sentido, né? Se eu comparo homem com homem em termos de ação,
Ora, se eu me comparar com Fernandinho Beiramar, eu vou me sentir um santo mesmo, no céu de auréola. É óbvio. Se eu me comparo com o pior, é óbvio que eu vou me sentir bem melhor. Se eu me comparo com um marginal, miserável, se eu me comparo com Hitler, eu digo, eu sou um anjo batendo asinha no céu. Anjo não, querubim. Anjo é pouco. Mas se compare com Cristo, se compare com Deus, se compare com a lei. Ah, pastor, mas aí o senhor já quer demais. Não sou eu que estou querendo demais, não. O padrão é Deus. O padrão é de perfeição. Deus não nivela por baixo, não. Deus nivela por cima. Pastor, isso é tão complicado que tem gente lá no meu trabalho que pega esse texto e distorce. E aí, uma vez chegou para mim dizendo que não existe pecado, que a Bíblia fala que sede vós perfeitos, como o vosso perfeito é o vosso Pai Celeste. E eu pergunto, totalmente distorcido. Como assim, velho? Há um probleminha aí também de português, né? De compreensão, tempo verbal, essas coisas. Sede, né? Um imperativo aí, uma ordem para mandar no seu que ainda não se é. Sede, precisa ser como Deus é, perfeito. E de fato, nós só vamos para o céu se formos perfeitos como Deus é. Claro que não em essência, mas refletir a perfeição de Deus. E é óbvio. A obra final de Cristo é chamada de perfeição. Fomos aperfeiçoados, completados. Agora seremos perfeitos. Então sim, mas só em Cristo. Só em Cristo. Então vamos lá. Divagamos, mas devagar chegaremos. Tito capítulo 3, versículos 4 e 5. Romanos 9, 11. Tudo isso que eu falei foi para responder a pergunta de Gustavo. Foi. Aí que você percebe que Capítulo 3. a leitura ali tá um negócio. Não pode ser superficial e ficar ali só raspando a superfície, não. Tem que se aprofundar e comparar texto com texto. A Bíblia explica-se. Para entender a Bíblia é comparar a Escritura com a Escritura. Se um texto estiver obscuro, lança a luz em um texto mais claro, pega a luz em um texto que explica de uma maneira mais clara e joga a luz lá que fica melhor. Vamos lá. Tito 3, versículos 4 e 5. Quem achou, leia. Traidores, atrevidos, infatuados, Tito 3, 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então veja aí que Paulo escrevendo a Tito, explicando, falando a respeito da obra da salvação, do resultado da pregação. Ele diz assim: Deus nos alcançou desta maneira regeneradora, santificadora. E aí Júnior, interessante, um termo genérico sendo usado aí, um termo geral aí, todo, só que todo aí, exatamente. Olha, se você olhar o contexto, você consegue perceber a intenção do uso do autor para aquela palavra. Então você vai ver que ele já vai aí dando uma especificação mais direcionada de que sentido ele está usando a palavra todo. Então, ele está mostrando que a graça alcançou aqueles, ele já está falando daqueles que já manifestaram a sua fé. Como foi que essa graça se manifestou? Regeneradora, limpadora, santificadora, o Espírito Santo pela palavra atuando nos corações. Aí isso aí é o que a gente chama de vocação eficaz. É quando o Espírito Santo, através da palavra, limpa, purifica, transforma o pecador, recria o pecador, cria uma nova natureza pelo agir regenerador da palavra e do Espírito, né? Porque o Espírito não regenera, não santifica, não salva fora da palavra. Todo arminiano é cabeça dura. Quando ele deixar de ser cabeça dura, ele se torna calvinista. E
E ele referiu ao salvou como se tivesse potencial humano, tivesse potencial na humanidade, e Deus talvez estragou esse potencial. Ah, tá. Que essa é uma teologia, é um aspecto clássico da teologia arminiana, né? Que é a salvação, que Jesus criou a possibilidade de salvação para todos. Ele não efetivou a salvação para um grupo. Ele não salvou um grupo específico. Ele criou a salvação para todos. Ele possibilitou a salvação. Que é mais ou menos isso que ele está dizendo. Ele criou um potencial travado. Ele criou uma página com um código. Alguém precisa descodificar para ter acesso a todo o conteúdo. Gostou? Então, a ideia de que a salvação já está disponível para todo mundo. Quem tem a chave da fé destrava, tá? Mas aí o arminiano vai dizer: a fé, ela é um misto de ação de Deus e querer do homem. Então isso significa que todo mundo tem esse potencial, tem essa possibilidade. Por isso que exatamente. Por isso que a ênfase do arminiano é na estética da pregação, no modo de pregação e não no seu conteúdo. Então aí ele tem que criar mecanismos de ajudar o indivíduo a destravar. Ele tem que criar mecanismos para dizer assim: o potencial está em você, rapaz, você pode, Jesus já fez tudo, agora só basta você acessar. Abra a porta, abra a portinha do seu coração, abra a portinha do seu coração, abra a portinha do seu coração. Ele está lá batendo. Ele está batendo, dizendo: meu filho, olha o que fiz por ti, o que farás por mim? Batendo. Meu Deus. Aí, exatamente isso, Júnior. Ele coloca essa questão aí, como a salvação como potencial. Só que a linguagem bíblica é de que Jesus salvou os seus. Morreu por um grupo específico que na sua mente estava definido, e ele chamava este grupo de minhas ovelhas, os que o Pai me deu. E em vida citou alguns exemplos de quem estava fora. Aí é dose, né? Em vida Jesus diz assim: eu vim pelos que o Pai me deu, e os que o Pai me deu nenhum se perde. Dos que estavam comigo, um se perdeu, mas nunca foi dos meus, porque este era filho da perdição. Então Jesus disse que Deus nunca deu Judas para Jesus salvar ele. Quem está dizendo isso não sou eu, apesar de estar usando as minhas palavras e minha boca para falar, mas essas palavras são de Cristo. Ele disse que não morreria por Judas, e não foi só uma vez que ele disse isso. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele disse: todos vocês estão lavados e limpos por mim, menos um, Judas. Quando Pedro disse: Senhor, não quero que o Senhor lave meus pés, não sou digno do Senhor lavar meus pés. Aí Jesus disse: Pedro, deixa de besteira, porque isso aqui significa que eu te lavei e você tem parte comigo. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí ele disse: não, Senhor, então não lava só os pés não, lava a cabeça, lava tudo, me dá logo um banho. Pedro é fantástico, Pedro me representa, é óbvio. Aí Jesus disse: deixa de ser ignorante, Pedro. Quem já tomou banho não precisa tomar de novo, só precisa lavar os pés. Quem é mais velho aqui sabe que antigamente a gente não tomava tanto banho assim. Como assim? Não, brincadeira. Quando era noite a gente tomava um banho, e depois que brincava, que sujava os pezinhos, que a gente queria dormir, queria tomar outro banho no lençol. A irmã Maria sabe. Aí o que é que a mamãe dizia, irmã Maria? Vai lavar os pés, menino, vai dormir com esses pés sujos. Não, irmã? Por quê? Porque primeiro que vai gastar muita água, segundo, sujou uma parte muito específica, brincou ali, sujou os pés. Jesus usou exatamente, na época de Cristo, a água naquela região da Palestina é escassa. Vocês sabem que, culturalmente falando, nossa região aqui mais
tropical tem o hábito de tomar banho com mais frequência, é óbvio, né? Até pelo próprio clima, né? É óbvio. Você vai para a Europa, você acha que os europeus ficam tomando banho o tempo todo? Boa parte do ano é tudo gelo, gente. E para tomar banho tem que ser aquecimento, tem que ser no aquecedor, e aí você o gasto que não é energia, você está fora. Muito mais do que esses ar-condicionadozinhos que a gente tem aqui. A irmã Leni sabe mais ou menos. Andou pelas regiões mais frias e ela sabe mais ou menos. Nossa região aqui mais tropical, de clima mais tropical, a gente tem, e de fato o clima permite que a gente, né, tome com mais frequência, soa com mais facilidade. Mas naquele contexto, Palestina seca, que a Palestina é seca, tá? Árida, pouca água. Jesus sabia dessa prática. E o mais interessante é que ele está falando de uma situação bem específica. Não era nem de criança brincando. Ele está falando de alguém que tomou banho para se arrumar para ir para uma festa. Só que os lugares geralmente eram distantes, e mesmo não sendo distante, as pessoas não tinham transporte, não era todo mundo que tinha um jeguinho, até jegue, viu? Que, no Ceará, que aqui no Nordeste, por muito tempo o jegue era o nosso transporte muito facinho de ter, né, Mamãe Maria? Hoje ninguém quer mais saber de jegue. Agora é moto. Mas ter um jegue, ter um cavalo, ter um jumentinho para andar, ainda não era uma coisa tão fácil assim. Então as pessoas iam a pé. Então, aí sabe o que acontecia? Quando você chegava em uma festa, e principalmente o dono da festa tinha algum poder aquisitivo, o que é que acontecia? Como as pessoas sentavam, vocês sabem mais ou menos como era o Oriente, a cultura das pessoas, como é que elas se sentavam? Elas se sentavam uma mesa baixa de pedra, rodeado de um banco de pedra, em que as pessoas sentavam muito próximas e ficavam muito próximas com as perninhas assim, meio dobradas, né? Pé quase na comida. Isso, o pé quase na comida. Tinha gente que ainda... Aí o Ricardo está dando essa versão de pé quase na comida. Mas havia lugares que era só tapete também. Tinha só tapete. Isso aí já está falando de alguém com um certo poder aquisitivo, né? Tem mesa e tudo. As pessoas ficavam muito próximas, sentar. Então o que é que ocorria? O escravo vinha e lavava os pés das pessoas que tinham sujado naquela caminhada, para poder se assentar à mesa, asseadinho, com uma condiçãozinha para sentar com dignidade para todo mundo comer. Jesus está na Páscoa com os discípulos, numa casa que ele pediu emprestado para celebrar a Páscoa com eles. Vai sentar com eles à mesa, mas antes de comer, Jesus lava os pés. Só que este ato, ele tem um sentido espiritual, ele tem um ensinamento para os discípulos, que é significando que, sim, aquele ato era humilhante, porque Cristo está fazendo o trabalho de um escravo, da mais baixa qualificação, porque o escravo que lavava os pés é aquele que não sabia fazer nada, não sabia cozinhar, não sabia dar recado, era o escravo do grosso. Ninguém queria fazer o trabalho de lavar pé. Aí, por isso que Pedro disse: Senhor, o senhor não vai. Jesus poderia dizer assim: ei, Judas, lava os pés da gente aí. O serviço era para ele. Mas Jesus lavou os pés dos discípulos. O catolicismo fica só com este ato de humildade de Cristo de lavar pé. Mas Jesus não está dizendo que a prova de que ele é humilde é porque ele lava pé, não. A maior prova de sua humildade é porque ele lava pecadores lá na cruz. Ele lava corações derramando seu sangue. O ato mais humilhante estava ainda por vir. Ele ia derramar seu sangue para lavar coração de pecadores. Justo derramando sangue por injustos. Então, por isso que ele disse para os discípulos, para Pedro: se eu não fizer isso, Pedro, contigo, aí agora ele já não está falando do pé lavado, mas do coração lavado, que este é o verdadeiro ato de Cristo como o servo sofredor, o servo humilde, que veio, o Senhor que é servo. Então Pedro disse: lava todo meu corpo. Jesus disse: quem já está lavado? Por que Jesus disse que eles já estavam lavados? Porque eles já criam em Cristo, porque eles eram eleitos, porque Cristo já havia dado fé suficiente, porque eles já eram regenerados, imaturos, mas crentes. Então ele disse: Pedro,
Quem já tomou banho, quem já se lavou, tomou banho, só precisa lavar os pés. Aí essa metáfora de Cristo é linda. Porque ele está dizendo assim: um crente é alguém regenerado, mas alguém ainda que tem sujeira. Então ele precisa continuar se lavando no sangue do Cordeiro, confessando o seu pecado e exercendo a sua fé na confiança da obra do Messias. Então, como é que a gente continua lavando nossos pés, confessando os nossos pecados, crescendo em santificação? Por isso que Jesus então disse: como eu fiz e dei o exemplo, façam vocês uns com os outros, lavai os pés uns dos outros. Como assim? Ajude seu irmão na sua caminhada de fé e santificação. Sirva o outro na sua caminhada de fé. Ajude o outro a crescer em santidade. É assim que a gente vai lavando os pés uns dos outros. Então, com esta metáfora, Jesus Cristo está explicando e dizendo: mas tem um. Aí Jesus virou para Pedro e disse: vocês já estão lavados, mas tem um que não está. Ele lavou os pés de Judas. O texto não dá nenhuma indicação de que ele não tenha lavado o pé de Judas. Ele lavou os pés de todos os discípulos. Mas ele diz: mas tem um que não está limpo. Então, com isso ele está dizendo que Judas é um não eleito. Primeira coisa, não é nem que ele não é crente. A linguagem de Cristo para Judas é forte. É que ele não é eleito. Porque Jesus disse para Pedro: eu intercedi pela tua fé. E de Judas ele disse: perdeu-se o filho da perdição, aquele para quem a salvação não estava destinada. Não havia fé e intercessor destinado a ele. Ele foi deixado em sua condição natural de perdido. Perdeu-se aquele que já era perdido. Só manifestou, não tinha potencial nenhum nele. E nunca teve. O Espírito Santo não nutriu ele com esse potencial. Não deu fé, não deu graça, não deu. Tem outra implicação desse pensamento de que há um limite para a salvação, sendo a escolha do homem ter fé ou não. Há um problema porque diz que Deus não tem poder total sobre todas as coisas. Limita a Deus. Deus não é Deus. Mas eles tentam resolver isso dizendo que Deus escolheu não ter este poder todo. Sim. Isso. Quando Deus dá livre-arbítrio ao homem, ele escolheu se limitar em ação sobre o homem. Deus se impôs limite. O arminiano explica isso. Deus se impôs, porque se ele disser que Deus não tem esse limite todo, aí é uma heresia tremenda, né? Se ele disser assim: não, Deus não tem esse poder todo sobre o homem, eles jamais vão dizer isso. Eles vão dizer assim: Deus tem sim, só que ele escolheu não usar. Ele escolheu dar ao homem a possibilidade de escolha. E parece uma coisa bonitinha, romântica e até elogiável da parte de Deus, né? Não, Deus, quando deu o livre-arbítrio ao homem, deu a ele o poder de decisão final. Só que não. Não. Olha para a Escritura, não é isso que a Escritura diz, não. Mas não é mesmo. De maneira nenhuma. A ponto de Paulo dizer assim: não é de quem quer, não é de quem busca, não é de quem corre atrás, mas de quem Deus quiser ter misericórdia. Aí, olha aí, acabou. Vasos destinados para. Então assim, meus irmãos, isso é muito resolvido. Romanos 9:11, alguém abre aí. Outro irmão abre a 2 Coríntios 5:20. Só vamos ficar na pergunta 67, por minha culpa na realidade. 2 Coríntios 5:20 e João 6:44. Romanos 9:11, vejam aí. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que sua própria de Deus, quando a eleição prevalecer, não por obra, mas por aquele que chama. Que coisa linda. Citando o caso de Jacó e Esaú, aí Paulo diz assim: foi dito algo a respeito do plano de Deus em relação aos dois, e assim, um vai ser maior, outro vai ser menor, um vai servir ao outro, falando de Jacó em predileção em relação a Esaú.
E ele diz assim: antes de nascerem, foi dito à mãe deles que Jacó se destacaria de Esaú. E nem eles haviam nascido para que esta eleição se identificasse na vida deles. Mas Deus disse, baseado naquilo que na escolha dele, no seu plano, na sua eleição, daquele que escolhe e chama quem quer. Para chamar, para cumprir sua eleição, sua predestinação, seu decreto. Jacó não escolheu o escolhido. Esaú não escolheu ser o não escolhido. Antes de nascer, diz: eu escolhi Jacó e me aborreci de Esaú. E o interessante é que o termo aí usado é um termo que define exatamente a dupla predestinação. Eu elegi um para mim, eu escolhi um para amar de maneira especial, e rejeitei, odiei, desprezei o outro. É algo não meramente passivo, é ativamente rejeitado. Eu não quero ele. Não é dizer assim: eu vou deixar ele correr solto aí. Eu não quero ele. É algo ativo. Que mesmo alguns calvinistas vão dizer que tem problemas com a dupla predestinação, né? Diz que Deus só predestinou para a salvação e para a condenação ele apenas deixou correr o curso normal. Esquisito, muito esquisito isso, porque toda escolha pressupõe necessariamente a rejeição. Se eu tenho duas opções e eu escolho e quero uma, é porque eu não quero a outra. Então não existe esse negócio de deixou correr curso normal, não. É tanto que é tão claro que a predestinação ela é dupla, que Deus tanto predestina para a salvação como para a condenação, e de fato a condenação é Deus deixando o homem seguir o curso que adquiriu em Adão, mas Deus ativamente providencia tudo isso. Então, sim, ele vai seguir o curso, mas não natural no sentido de criação, mas no curso em que ele se tornou em Adão, mas Deus conduzindo pela sua providência tudo isso. Então, é tão prova de que Deus não simplesmente deixou correr o curso natural, que ele tanto providencia o destino final do eleito para a salvação, como do preterido. Deus não só criou o céu, ele também criou o inferno. Por que ele criou o inferno? Se era para deixar só correr solto? Não, porque piorou a coisa criando lago de fogo. Criou lago de fogo, criou o inferno, determinou o dia de juízo, a sentença e o que vai acontecer depois do juízo. Então isso aí é simplesmente deixar correr? Não, é parte ativa do plano, parte definida, pensada, organizada, planejada. Então a predestinação é dupla, e Paulo está dizendo isso. Paulo está usando um exemplo de dois irmãos. Ele está dizendo assim: um é eleito, e essa eleição não é só para ser pai da nação de Israel. A implicação da linguagem aí, ela não é meramente de quem vai ser o pai da nação de Israel, não. Que Jacó vai ser o pai da nação de Israel e Esaú não vai ser. Não, isso está implicado, mas não é o fator determinante, não é o elemento essencial da fala do escritor sagrado. Por quê? Por que eu posso concluir isso com toda a segurança, sem medo de estar errando? Porque a fala de Paulo sobre isso aí é dentro do contexto que ele está explicando exatamente soteriologia, salvação, que ele está explicando exatamente como é que Deus salva pecadores, começando com os judeus, a chegar aos gentios. Paulo está explicando sobre decreto da salvação, sobre eleição, que o capítulo 9, o capítulo 10, do 9 ao 11 é tudo sobre isso.
Então Paulo está usando aí o exemplo, a eleição, a escolha de Jacó e a rejeição de Esaú, num contexto soteriológico, num contexto de redenção, de salvação. Então ele está dizendo assim, um eleito é predestinado para a salvação, e é chamado, vocacionado por Deus para receber esta graça. O outro é rejeitado. E aí quando você vai para o progresso da revelação, o que se diz de Jacó é de que ele não é um mero pai dos judeus, ele é crente, ele é um servo do Senhor, um homem que foi salvo. Mas o que se fala de Esaú? Descreve-o como ímpio. Esaú é descrito como ímpio, para mostrar que o que Paulo está dizendo aí, ele está usando o argumento soteriológico. Então ele está dizendo assim, Deus amou eletivamente e salvadoramente um e rejeitou outro, uma escolha, e vocacionou, chamou para receber isso. E aí a história de Jacó você vai ver exatamente como Deus... Pastor, também, pastor, uma falsa impressão de que Esaú é rejeitado por causa da sua escolha lá naquele ato lá da comida, do prato de lentilha, né? Uma falsa impressão de que muita gente acha que é totalmente uma falsa impressão, porque assim... é rejeitado por causa disso, mas não, ele é rejeitado. É porque ele é preterido. O ato dele de desdenhar da primogenitura é só prova de que ele é ímpio, que ele não entende. É tanto que o Senhor vai dizer assim, que ele não entendia que quando vai citar o Novo Testamento sobre ele, né? E que por um prato de lentilha abriu mão da primogenitura, que aquilo estava atrelado à maneira como os israelitas aprendiam a respeito da redenção, né, da promessa do Redentor, o que estava atrelado em valor espiritual à bênção da primogenitura, que ele não entendeu. Mas por outro lado, o que Jacó tinha de entendimento disso? O que Jacó tinha de melhor do que Esaú? Me digam. Se você como um pai, você como um ser humano, você preferiria quem? Esaú ou Jacó? Não, mas vamos pensar aqui, tá tudo bem. Mas Esaú, se você olhar bem, para os mais motivos, para os mais... primogênito, né? O cara é primogênito, tudo bem, ele é o primogênito, mas ele nem entende o que é primogenitura, ele nem entende necessariamente o que aquilo vai trazer de benefício para ele. Talvez de ouvir falar, mas ele nem entende necessariamente o que aquilo significava. Mas ele pensou com o estômago. O irmão chega e ele está morrendo de fome. Aí talvez até achando que o irmão está propondo, brincando. Assim, ó, se você me der o direito de primogenitura, nós somos gêmeos, mas você nasceu primeiro. Se você me der o direito de primogenitura, eu te dou esse prato, ó que gostoso. Talvez até pensando que o irmão está brincando. Porque ele pensou de alguma forma. Porque ele tentou de novo conseguir a bênção com o pai. Ele tentou conseguir a bênção com o pai, Esaú. Foi aí que ele descobriu que o irmão já tinha passado na frente, com a ajuda da mãe. Aí, o que ocorre? Aí alguns diziam assim, não, mas ele estava com fome, morrendo de fome. O irmão que foi sagaz e colocou em xeque algo que tinha a ver. Ele foi com fome, ele queria comida, ele não estava vendendo. Primeiro, Esaú não estava vendendo primogenitura. Foi o irmão que propôs a ele que ele abrisse mão de sua primogenitura em troca de um prato de comida. Claro que ele está pensando com o estômago, desprezando totalmente até o que ele não entende o seu significado, mas tinha um valor na história de Israel. Ele deveria pelo menos procurar saber o que aquilo significava. Tinha valor ao seu próprio pai. Aí mostra seu desprezo, seu desdém. Mas aí, meus irmãos, vocês não acham que há uma sagacidade muito forte aí de Jacó, não? Mais um pecador, né? Ele deu o signal no irmão, conseguiu a primogenitura, pelo menos em promessa. Ele disse, agora eu tenho que efetivar. Se ele chegar primeiro, eu perco. Eu vou fingir. Aí falou com a mãe, fingiu que era o irmão, o pai sequinho já. Aí ó, abençoou, declarou a palavra de bênção, abençoou. Aí veio o irmão e disse, não, teu irmão já passou aqui, já carregou a bênção. E Jacó vai embora. Meus irmãos, pense racionalmente. Jacó não é uma figura meio trapaceira aí, não? Meio?
Meio é pouco. Ele é trapaceiro, é todo. Agora, está dentro da providência de Deus, tá? Tá. E vamos pensar. Deus escolhe Jacó é porque Deus privilegiou a sagacidade dele? Não. Deus escolheu a despeito de. Exatamente. Deus não rejeitou Esaú porque Esaú era ruim, era pior do que Jacó, não. É porque ele não quer Esaú, ele não quis aquele pecador, ele quis o outro pecador. Mas pastor, por que Deus escolheu um dentre iguais? Iguais, não só porque é gêmeos, mas porque é pecador. Porque ele é livre, escolhe o pecador que ele quer para salvar. É isso que a Bíblia diz. Ele escolhe o pecador que quer. Isso reforça o ponto da depravação total do total, absoluta. E é o ponto que muitas vezes a gente fica tentando discutir com o arminiano e se esquece de que a gente parte do básico, de que todo homem é pecador, e que a gente não precisa estar trazendo essas doutrinas mais pesadas em primeiro lugar. Tem que entender primeiro que não tem a depravação homem total que faça com que ele seja eleito ou não. Não tem. E aí uma vez uma irmã disse assim: pastor, se tem um personagem na Bíblia que eu tenho raiva é de Jacó. Rapaz, eu tenho raiva demais de Jacó. Eu disse: por quê, minha irmã? Não, pastor, a gente começa a ler as coisas que Jacó fez. Homem trapaceiro. Eu disse: minha irmã, eu vou lhe fazer uma pergunta. A senhora já se olhou no espelho da Bíblia? A senhora acha que a senhora é melhor do que Jacó? Ela disse: E por que a senhora fica com raiva dele e não fica com raiva da senhora mesmo? O problema, eu disse: minha irmã, a questão não é quem era Jacó, é quem era Deus na vida de Jacó. A questão é quem é Deus na sua vida. Ele é Salvador ou seu condenador? Quem é ele? Se ele é seu Salvador, não importa quem você era, porque ele é Salvador de pecadores. Ele não salva pessoas boas. Se é boa, não precisa salvar. Ele só salva pecador. Então, aí diz assim: Jacó não é dos piores. Deus salva pecadores. Eu conheço um que era pior que Jacó. Pelo menos ele disse que era. Como assim? Quem dá mais? E a história de Paulo? Aí você olha assim: Paulo era tão ruim assim como Jacó? Ele disse que era. Por quê? Porque ele entendeu que não tem pecador bom. Não tem pecador bom. Não tem pecador bom. Pecador é pecador porque é mau, é ruim, não presta. Não tem pecador bom. Aí o irmão Pedro, pecador, já não é coisa boa, significa que não é coisa boa, não é coisa que presta. Agora se disser é santo, opa, aí se disser é santo, aí é coisa boa. Mas é pecador? Não é coisa boa. A Bíblia diz que é pecador. Não tem pecador bom. Então, mas quando a Bíblia destaca certos pecadores, se sua vida tivesse escrita na Bíblia, você ia gostar de ler? E que outras pessoas lessem? Se o Espírito Santo revelasse seus pensamentos, suas palavras na Bíblia, você ia gostar de estar lá registrado? E dizer assim: que homem bom. Só porque está Jacó e você não. Mas você não é diferente. Paulo disse que Jesus veio salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. Todos temos que dizer isto. Sim, meu irmão, abre seu coração. Porque ela falou que pecado não tem tamanho, não tem medição, mas os próprios julgamentos da Bíblia sobre alguns pecados não indicam medição de pecado. Depende do ponto de vista que você está analisando o pecado. Do ponto de vista metafísico e de consequência eterna, são todos iguais. Em que sentido?
Pecado é transgressão da lei de Deus, não importa que tamanho é essa transgressão e qual é o ponto da lei. Qualquer aspecto da lei transgredido implica em condenação eterna ao inferno. Nesse sentido, os pecados são todos iguais. Um pecado é suficiente para colocar o homem no inferno por toda a eternidade, tá? Mas existem diferenças na consequência de cada pecado, principalmente no que tange aos aspectos temporais. Os pecados trazem consequências diferentes, é óbvio. Por exemplo, um pecado só no ambiente do pensamento é diferente do pecado externado, em termos de consequência relacional, humana e temporal, tá? Por exemplo, eu cultivar no meu coração ódio, ressentimento, é diferente de eu colocar isso em palavras, em termos de consequência. Jesus disse que ter no coração é suficiente para me colocar no inferno, porque é transgressão da lei, já é transgressão da lei. Mas é óbvio que existe diferença nas consequências em cada tipo de pecado. O pecado da mentira é diferente do pecado do adultério, em termos de natureza de consequência. Mas próprio Jesus Cristo disse para os fariseus que eles usavam essa questão da escala de consequência e amenizava o grau de valor do pecado no que tange sua natureza espiritual, em que muitas vezes eles diminuíam tanto a gravidade do valor do pecado no aspecto espiritual, a ponto de até fazer apologia a alguns em detrimento a outros, achar que não tem nada não. E o ímpio, no final das contas, o ímpio tem essa visão distorcida, que ele pensa assim, que ser mal é resultado de um acúmulo de pecados hediondos. Você vai conversar com qualquer pessoa. Então, se você só fica nos pecados mais leves, se você só mente de vez em quando, se você só uma falcatruazinha aqui, uma coisinha, mas você nunca matou, nunca roubou, nunca estuprou, nunca cometeu coisas dessa natureza tão atroz, de consequência humana tão devastadora, no final você não é tão ruim, porque você comete crimes leves. Então aí é o perigo. Eu conversando com o prefeito, saiu papo de Jesus. Eu não tenho querer que julgasse ninguém, está no céu ou está no inferno. Agora, a vontade do coração dela não leva ela para o céu. Foi bom isso aí. E o senhor também pode dizer mais, não pode dizer assim, eu não tenho como dar a palavra final porque eu não sei como ela partiu para a eternidade, mas eu posso lhe afirmar com toda a segurança, se ela partiu sem Jesus, ela pegou descendo para o quinto dos infernos. Eu não tenho medo de dizer isso nunca. Se eu tiver medo de dizer isso, eu tenho que parar de pregar a Bíblia, porque a Bíblia diz que sem Jesus o homem está condenado. Se partir sem Jesus Cristo, condenado. Agora, se partiu com Cristo, está salvo. Se confiou sua salvação em outro santo, se confiou em santo, em si mesmo, em suas obras, como dizia Madre Teresa de Calcutá, os pobres é minha escada para o céu, está perdido. O castelo desmorona. Sem Cristo, perdição. Então, assim, e agora ela vai ser canonizada, vai virar santa, né? Eu já fui canonizado antes dela, porque ao ser alcançado por Cristo, eu fui declarado santo em Cristo, já sou um santo. Então ela precisou a Igreja Católica ainda canonizar ela. Todo crente já é canonizado, não pela Igreja Católica. Todo crente é santo, porque está em Cristo. Santo em Cristo, porque santo é separado para Ele, pertence a Ele, e estamos sendo santificados na nossa natureza, que ainda tem pecado, mas todo crente já é um santo. Então assim, a gente não quer aqui ofender as pessoas, atacando-as pessoalmente, mas se irmã Dulce ou qualquer um partir daqui sem Cristo, está condenado. É o Evangelho, esse é o Evangelho. Quem crê em Cristo será salvo, quem não crê está condenado. Não creu em Cristo o suficiente, não creu só em Cristo, misturou Cristo com outra coisa, está perdido. Diz: quem comigo não está,
Quem comigo não ajunta, separa. Quem não é por mim, é contra. Ou você é salvo por Cristo, ou você é condenado sem Cristo. Acabou. Não tem meio termo. Tá? Sei que posso ser perseguido até morto, mas vamos. Que isso aí aí é a consequência do Evangelho. Alguém pede a palavra aí? Alguém pediu? Sim, irmã Maria. Eu acho leviano você afirmar positivo ou negativo, porque é algo que foge da nossa visão humana, da nossa capacidade de concluir. Porém, eu não posso afirmar categoricamente e dizer, se eu falar o contrário eu estou errado. O que eu digo é, nesses casos só Deus sabe finalmente, mas continuo afirmando, se ele partiu sem Jesus, pegou descendo. Não tenho medo de dizer, e afirmo toda hora, eu não posso sair dando sentença final sobre quem eu não conheço, sobre o conhecimento que só pertence a Deus, mas eu não posso enganar as pessoas dizendo que sem Cristo elas têm uma chance. Não tem chance. Sem Jesus não tem chance. Os últimos minutos, já nos 40, no acréscimo, depois dos 45, no acréscimo. Então, mas ele estava predestinado, eleito para a salvação, creio piamente isso. Aí você sabe a situação de todo eleito? Eu não sei. Alguns eleitos, de fato, a graça os alcançará moribundos. Mas eu não sei. O que eu não posso é transformar em norma toda essa situação. Todo mundo que está no leito da dor, se ouviu o Evangelho, é porque morreu com Cristo. Não, eu tive a experiência de evangelizar pessoas já em estado terminal. Tem uma coisa interessante. Você não pode ficar com aquilo que você está vendo naquele momento, porque aquele é um momento de total sensibilidade do ser humano. O estado terminal sensibiliza o homem de tal maneira que muitas vezes ele se apega naturalmente a qualquer ponta de esperança. Eu já testemunhei casos de pessoas moribundas, de pessoas decrépitas, que eu preguei o Evangelho para ela, falei de Cristo, perguntei se ela confiava em Jesus, ela dizia assim. Depois veio um católico, perguntou se ela confiava em Maria, ela também disse que confiava. Depois disseram assim, eu conheço um pai de santo que ela pode vir fazendo isso. Pode. Quer dizer, na realidade ela está dizendo assim, se não faz bem, mal também não faz. Qualquer coisa que puder me ajudar, porque nessa hora o ser humano muitas vezes é como um indivíduo que está se afogando. Qualquer pedaço de pau podre que possa lhe dar uma possibilidade de se salvar, ele se salva, ele quer. Mas quando o indivíduo é alcançado pela graça salvadora, ele só quer Cristo e nada mais. Também fui testemunha de casos de pessoas que abraçaram a fé no leito da dor, outros chegaram e disseram assim, eu não preciso de mais nada, Cristo já habita em meu coração. Está entendendo aí? Então assim, claro que alguns têm possibilidade de responder, outros não. Pastor, eu acho interessante que esse símbolo da pessoa que está para morrer, ou está para se afogar, são interessantes porque os salva-vidas, em geral, eu não sei todos, mas eu já ouvi a história que tem salva-vida que só vai quando a pessoa já está perdendo as forças, porque ele não vai ser agarrado, ele também não vai afundar. Quando a pessoa já está se afundando, ele não tem mais força para pegar ninguém. O que eu sei também é que eles nunca vão pela frente da pessoa, eles geralmente vão por trás, porque como ela está desesperada, ela quer abraçar qualquer coisa. Então é muito fácil um salva-vida morrer junto com a pessoa. Pois é, porque ela abraça e sufoca. Aconteceu isso com meu pai lá em São Paulo. E puxa. Aí quando a pessoa já está se afundando, ela entende que já está perdeu as forças. Está na hora de ser salvo. Eu acho que com o crente se compreendendo como um pecador miserável, deve ser coisa parecida. Tem que ser coisa parecida. Então assim, desespero é algo comum à natureza humana nesse momento. Então assim, atestar isso como evidência de conversão é muito difícil.
Se nas condições normais já é difícil a gente detectar, imagine uma condição que tem esse elemento aí, este elemento a mais, que é a sensibilização, o quebrantamento do indivíduo diante da face da morte. Eu acho que não me fiz entender, porque enquanto o ser humano não se entende como um pecador inveterado, ele não clama por Cristo. Pronto. Se o Evangelho não produzir isso nele, ele não quer Cristo. E se o Evangelho não fizer isso, ele até quer Cristo, mais alguma coisa. Cristo é só mais um. Esse jeito, eu quero, sim. Para finalizar, eu estava pregando o Evangelho para uma senhora bem velhinha. Aí, de porta em porta, eu bati na casa dela, ela permitiu entrar. Era uma senhorazinha bem velhinha. Aí eu percebi que ela tinha suas limitações, aí eu expliquei rápido o Evangelho para ela. Aí eu terminei e disse: a senhora entendeu que só Jesus Cristo pode nos salvar, que só Ele tem o poder de salvar o pecador, que é necessário apenas confiar nele, crer nele para a sua salvação. Ela disse: sim. A senhora crê em Jesus? Ela disse: creio, meu filho, em Jesus e Nossa Senhora, nossa mãe que está no céu. Aí eu disse: não entendeu nada. Ainda não entendeu nada. Então, assim, o Evangelho ainda não tinha produzido essa consciência. Então, muitas pessoas vão dizer assim: eu quero Cristo. Mas Cristo só? Ou mais alguma coisa? Por isso que muitas pessoas se confundem. Dizem: eu falei para o Evangelho fulano, e fulano disse assim, eu lembro de uma irmã que me disse assim: pastor, eu parei de pregar o Evangelho para o meu pai. Por quê? Porque toda vez que a gente pergunta a ele se ele quer aceitar Jesus, ele aceita toda vez. E depois não quer mais saber de Jesus. Ele só diz assim: quem não aceita Jesus, minha filha? E quem não aceita Jesus, pelo amor de Deus? Quer dizer, para ele aceitar, era uma coisa assim... ele assim, quem é que vai rejeitar Jesus? Era como se estivesse falando de qualquer outra pessoa. Banalizou na cabeça dele a ideia de aceitar. Eu disse: não, meu pai não entendeu, porque toda vez que ele fala a mesma coisa, ele diz assim: quer aceitar Jesus, é como se ele fosse um ímpio se convertendo toda vez. Eu disse: não, meu pai, mas você não disse que aceitar Jesus. Quem não aceita, minha filha? Toda vez que você me falasse eu aceito Jesus, eu aceito Jesus. Mas não havia mudança, não havia comprometimento de fé, porque na realidade ele ainda não tinha entendido o Evangelho. Meus irmãos, ficaremos aqui, semana que vem a gente continua, se Deus nos permitir, nos dê graça, até a noite, com a graça do Senhor.